Olá, seja bem-vindo a mais uma aula com Jossandra Barbosa. Em nosso canal, você fica atualizado tudo que acontece no ramo da psicopedagogia. Você confere em nossos sites e nosso canal aqui no YouTube mais de 50 vídeos sobre a psicopedagogia, atualização, capacitação, cursos, dicas, tanto de avaliação como intervenção, tudo sobre a prática psicopedagógica. Você está assistindo mais um vídeo com Jossandra Barbosa, diretamente de Teresina, Piauí. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos assistir uma aula sobre a avaliação psicopedagógica, a última sessão, a devolutiva e os informes psicopedagógicos. Seja bem-vindo, você que é nosso aluno no YouTube, você que é nosso aluno aqui em nossa plataforma de sites, no site Eventialis. As nossas alunos que assistem a nossa aula e nossa plataforma, sejam sempre bem-vindas. Você pode estar vendo as nossas aulas sempre que possível. Estou aguardando a avaliação de vocês. Nossa aula de hoje é a conclusão da nossa avaliação psicopedagógica. Chegou o momento em que as minhas hipóteses, elas devem ter sido ou confirmadas ou refutadas. O que acontece com as minhas hipóteses? Eu comecei uma sessão e eu tinha muitas dúvidas. Então, me chegou uma queixa, eu fui investigar essa queixa, eu fiz todo um processo de diagnóstico, de investigação, utilizando métodos clínicos, utilizando psicanálise, a observação, os conhecimentos pedagógicos e a aplicação dos testes daquilo que me pôde ser aplicados. Então, chega o momento de eu ter tido a compreensão. É a minha devolutiva. Na psicopedagogia, nós entendemos que a devolutiva é o momento de devolver ao meu cliente aquilo que ele veio buscar. É o momento da resposta. É aqui aonde o bicho pega, né? Eu tenho que ter conseguido aplicar os testes, mas eu também tenho que ter conseguido analisar cada teste, eu tenho que ter compreendido, chegado a conclusões, ter conseguido interpretar tudo aquilo que eu coloquei, o enquadramento do meu sujeito, ele tem que ter tido resultado, porque senão eu não terei conclusões a tirar. Então, o momento da devolutiva é quando eu fecho tudo isso, é o fechamento do meu pacote de avaliação, é a minha última sessão. Ela também não é algo definitivo, porque chega um momento que a sua hipótese ela pode se tornar ainda uma dúvida. Você quer saber mais coisas. Eu posso ter tido a hipótese de que aquela pessoa tem um déficit de atenção. E aí eu vou fazer um encaminhamento para que o meu aprendente continue esse processo de avaliação. Então, ela não é uma devolutiva completa ainda. Eu ainda vou precisar que esse meu aprendente volte para que ele consiga eu consiga fazer o meu projeto de intervenção mais completo. Aí vai me trazer um resultado, seja do sono, seja do psicólogo, do neuropsicólogo, do neurologista, neuropediatra, ou qualquer outro profissional que eu vou fazer um encaminhamento. Eu preciso entender que a minha devolutiva ela pode ser conclusiva se eu não for fazer nenhum tipo de encaminhamento, ou ela pode ser uma devolutiva parcial. Eu vou fazer uma devolutiva do meu levantamento de hipótese, mas eu não vou dar uma certeza para aquelas pessoas que me procurarem, tá? Essa devolutiva ela é feita com todos os sujeitos que estão envolvidos nesse processo de diagnóstico. Se foi a escola que procurou o diagnóstico, o psicopedagogo faz esse trabalho de levantamento dentro da escola, então eu vou dar essa resposta à coordenação, eu vou dar essa resposta aos aprendentes, à família, a todos que estão envolvidos ali naquele processo. Se eu faço esse levantamento de informação a domicílio, então é ali a família que está envolvida. Se o processo é dentro de uma empresa, então
é o gerente que está envolvido, é o departamento de recursos humanos, ou eu trabalho num núcleo de apoio, tem uma equipe naquele núcleo de apoio. Então, a devolutiva é com as pessoas envolvidas, mas também você vai gerar um relatório para levar para a sua equipe. Então, essa devolutiva, ela vai aí estar em volta de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de avaliação. Se for os avós, então é os avós. Se for os tios, são os tios. Se for os pais, são os pais. Se é uma instituição, então é a instituição. Então, você faz a devolutiva com a pessoa que está envolvida, com o próprio aprendente, porque o aprendente precisa saber por que ele estava ali. Você diz no início das sessões, você fala o porquê que ele veio para as sessões, e no final das sessões também você diz. Claro que não de uma. Se ele ainda é uma criança, você vai falar na linguagem que ele entenda por que ele estava ali e o que você descobriu e o que ele precisa fazer com ele. Se é um jovem, se é um adulto, então você já pode usar uma linguagem mais técnica para falar com essas pessoas, dependendo até do grau de instrução dela, né? Então, cada pessoa você fala da forma como é cabível naquele momento, de acordo com o nível escolar de cada pessoa. Então, você vai falar no tom, né, dessa devolutiva, você não precisa passar para o aprendente cada termo técnico ali do que você fez, mas de uma forma que ele consiga compreender o resultado de tudo que ele passou. Para os pais e os responsáveis, você tem duas opções. Você pode fazer uma devolutiva escrita, com todo o processo, né, os dados de tudo que você fez, e cada fase do que você realmente atingiu, e entregar essa devolutiva aos pais. Mas isso também tem que ser feito aliado com a devolutiva oral. Você vai explicando. Eu tenho que necessariamente entregar esse documento aos pais? A palavra certa não é obrigatório, né? Ela é importante. Se o pai está pagando por uma avaliação, então é importante que ele, quando termine o processo de avaliação, ele leve um documento daquilo que você fez. Você faz a devolutiva, carimba, assina e entrega aos pais. Muitas vezes essa devolutiva, ela também vai para a instituição. A gente entrega duas cópias, uma cópia para os pais e outra cópia para a escola, né? Essa entrega à escola, se o psicopedagogo tem condição de ir na escola, vamos dar uma situação seguinte. Você é um psicopedagogo que atende no ambiente de uma clínica de saúde ou numa clínica multidisciplinar, que são diferentes tipos de clínica. Então, você atende nesses espaços. E aí você tem um cliente, a nível particular, o plano de saúde, que te procurou para fazer o processo de avaliação. Você terminou o processo de avaliação, você fez a devolutiva. Então, você vai ter aí dois caminhos. Você faz a devolutiva com o aprendente, com os pais, faz por escrito, ou você entrega uma cópia para a escola, para que o próprio pai vá lá e entregue à escola, ou você vai até a escola. É uma outra, se você tem condição para fazer isso, para ir até a escola, conversar com a escola e dizer o que aconteceu, também é uma outra solução viável. Dentro desse momento de fazer a devolutiva, vamos colocar algumas situações que a gente pode evitar que o psicopedagogo faça incorretamente. Então, um exemplo é fazer a devolutiva com a escola e os pais juntos no mesmo ambiente. Então, tem que se analisar muito bem se isso realmente é possível. Muitas vezes, os pais, eles querem ouvir que a escola é culpada. Como também a escola quer ouvir que o pai é culpado. Então, fica um tentando culpar o outro o tempo todo. O que a gente vai ter? Se você faz uma devolutiva dentro da escola, vamos para dentro da escola, vamos fazer essa devolutiva dentro da escola, com os dois,
Você pode até pensar assim, mas ali eu estou mediando, posso mediar o conflito e encontrarmos soluções juntos para a intervenção. Até pode, mas você pode gerar um outro conflito, e esse conflito pode ser ainda mais desgastante. Porque o pai pode se sentir frustrado se você não disser que é culpa da escola. Como a escola pode se sentir culpada, frustrada também, se você não disser que é a culpa dos pais. Então, vai ficar nesse culpa de quem, jogando bola para quem. Então, é mais indicado que você faça separado. E dentro do processo de intervenção, você coloque dentro do seu planejamento que até pode ter esse momento de família, escola, os dois juntos, ali para fazer um momento de enfoque para ali juntos entenderem o que já tem melhorado, qual o processo que melhorou, o que pode ser feito mais ainda. Isso é importante. Agora, o confronto da família com a escola, a gente tem visto alguns exemplos que não foram muito bons. Né? A gente, exemplo de que o pai já tem problemas com a escola, repetidas discussões, os pais já buscam aí para processar a escola, porque acreditam que o problema está dentro da escola. Então, nós temos outras questões que a escola exclui aquele aluno, por problemas que ele já tem raiva com dos pais, porque o pai já fica ali o tempo todo, diretoria, coordenação, diretoria, coordenação, o tempo todo questionando as mesmas coisas. Então, chega o psicopedagogo para dizer para essa escola que ela está errada completamente, aí a gente tem que ter muito cuidado com essa relação, porque esse triângulo escola, família e psicopedagogo, ele tem pontinhas bem afiadas. Então, o psicopedagogo ele tem que ter cuidado como é que ele vai manter esse relacionamento, porque essas pontas, elas são afiadas e instáveis, elas podem a qualquer momento se desequilibrar e aí esse triângulo se desmontar. E isso é a qualquer momento, qualquer passo em falso que o psicopedagogo der, palavras erradas, em momentos errados, né? Às vezes até a posição do psicopedagogo. No teu olhar, você acha que a escola está mais culpada. Mas como dizer isso para a escola? Como dizer para a escola que ela é culpada, que ela está errada, que o problema é da professora? Se aquele aluno ele não vai sair da escola, se aquele aluno vai continuar o ano inteiro com aquela mesma professora. Então, a forma como o psicopedagogo vai dar essa devolutiva, ela é tão importante quanto o processo todo de avaliação. Porque se você não souber, você fez todo um processo bonitinho, você aplicou provas, foi legal, você achou, foi bem interessante você fazer os testes projetivos, só que chegou o momento, o final, e se você não souber manusear essa situação, se colocar numa postura, ter cuidado para você também não ser utilizado pelo pai, tá? Às vezes o pai chega e ele quer que a inquietação dele seja explicada da forma como ele quer. Na maioria das vezes, o problema está no seio familiar, como essa família se organiza, como essa família se relaciona, como é que se dá o desenrolar dessa relação familiar. E às vezes a intervenção ela tem que entrar dentro dessa estrutura rígida dessa família para que haja mudança. Então, é já nesse momento de devolutiva que você tem que saber como entrar e quebrar essas barreiras. Então, um cuidado que o psicopedagogo deve ter é com isso, é com o manejo. Como você vai falar essa devolutiva, o que você vai dizer para dizer do jeito certo. Né? Não se pode chegar já apontando os erros, dizendo que a criança tem um certo transtorno, um certo distúrbio, não. Tem que se, primeiro, que nem diz, ir comendo pelas beiradas, né? Ter bem um cuidado. Mas eu vou mostrar para vocês exatamente como é o processo de fazer isso. O que eu quero chamar a atenção dos nossos alunos é exatamente o cuidado dessa relação. Supervisionando alguns psicopedagogos, a gente percebe uma certa fragilidade, um certo medo de dar a devolutiva, né?
E se eu não conseguir passar para o pai, se eu não conseguir dizer, e se eu acho que eu não cheguei a uma hipótese, eu acho que eu não consegui saber se a minha hipótese está certa, eu estou com medo de dizer isso, estou com medo de. Então, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter certeza. A gente, como profissional, é por isso que eu passei o curso inteiro e todos os meus vídeos eu estou sempre falando. Aplicar o teste, saber fazer o processo de diagnóstico não é o mais difícil, isso é fácil. A gente compra os livros, a gente compra os testes e aplica. É saber a interpretação. E para me saber interpretar um livro, para um certo teste ali, eu não preciso só conhecer o teste. Para me saber o processo, para me saber identificar a dislexia, eu tenho que entender o que é a dislexia, as características da dislexia, como ela se apresenta na maioria das populações, como ela se divide, quais são suas variações. E eu ainda tenho que entender todo o desenvolvimento de linguagem, da escrita, tenho que entender também de psicomotricidade, ou seja, para mim entender uma única hipótese, eu preciso ter leitura diferente. Eu preciso entender a vida dessa pessoa, entender como foi o processo de alfabetização e por aí vai. Então, eu preciso ter interpretado tudo isso para saber se a minha hipótese, que era dislexia, se ela realmente tem sentido. E a gente percebe que as pessoas chegam na devolutiva ainda com essa insegurança. E a outra insegurança é ainda o medo do pai, do que os pais vão dizer, do que a pessoa que contratou o serviço, se vai ficar satisfeito ou não. Isso é muito importante, porque o trabalho do psicopedagogo, ele não é para satisfazer o cliente. Isso pode parecer meio estranho dizer isso. Como assim? Eu vou procurar um serviço e não vou sair satisfeito com esse serviço? É estranho de falar assim, mas pare para pensar. Muitos pais, eles buscam atendimento psicopedagógico, mas nem sempre o resultado dessa investigação é aquilo que eles esperavam. Por um lado, alguns chegam buscando um transtorno, buscando uma afirmação que o filho não consegue aprender porque ele quer uma certeza que aquela criança, que aquele adolescente tem algum problema. E o processo de investigação vai mostrando que não, que aquela pessoa não tem nenhum tipo de problema neurológico, nem psicológico, nem transtorno, nem nada. São adequações, metodologia da escola, às vezes problemas familiares, questões mesmo particulares dos pais, criança que só vai. A gente já vi cada caso, criança que só vai para a escola no dia que quer, na hora que quer, só faz tarefa se quer. Então, quando você chega para dar devolutiva para essa família, diz: seu filho não tem nenhum tipo de transtorno. É frustrante. Aí eles, como assim? Vou em outro profissional se não tem um problema, se não tem um transtorno. Né? Então, isso mostra que você não trouxe uma devolutiva satisfatória para aquele pai. Porque ele não quer aceitar que aquela criança, aquele adolescente não tem um problema. Por outro lado, a gente tem aqueles pais que já vêm com que a criança tem um transtorno, tem uma síndrome, tem um problema, mas eles não aceitam que aquela pessoa tem aquilo. Eles não querem, às vezes vêm para o atendimento porque a escola cobra, porque a família cobra, porque o vizinho cobra, porque alguém do emprego cobra, e diz: leva teu filho no atendimento, leva, indica, ó, vou te indicar um psicopedagogo legal, vai lá, faz uma avaliação. Ou seja, ele já vem porque ele é pressionado. O processo de avaliação vai mostrar que realmente essa pessoa tem uma síndrome, realmente essa pessoa tem um processo de transtorno mesmo, ou de comportamento, ou um transtorno mental, ou um transtorno de leitura escrita. E aí, e quando você chega para dizer isso à pessoa, aos pais e responsáveis, eles não vão aceitar. Então, eles estavam esperando que você dissesse uma outra resposta. Então, eles também podem não ficar contente com o seu trabalho. Ou seja, é uma missão que a gente tem
que é cheia de ambiguidade, e a gente tem que estar preparado para essa reação da devolutiva, para a gente mostrar que mesmo não sendo aquele resultado esperado, mas é a verdade. Por isso que o nosso trabalho tem um compromisso muito grande, é algo muito importante, a gente tem que se qualificar mesmo, a gente tem que ter preocupação, porque você está dizendo algo que vai marcar a vida e pode transformar a vida de uma pessoa. Por isso que eu digo que o psicopedagogo é um agente de transformação, ele não é só uma profissão, ou algo, ou uma ocupação, ou algo que você faça ali, não. Você é um agente, você é alguém que invade a vida de outra pessoa e pode transformar a vida dela ou para o bem ou para o mal para o resto da vida. E isso é um compromisso, isso é muito importante, tá? Então, o psicopedagogo tem que estar preparado psicologicamente para esse momento, para ter equilíbrio, para ter força, para ter sensatez. Às vezes, de ouvir o pai olhar para você e dizer que não aceita aquele resultado, para dizer para ele que acha que você não é um profissional. Você tem que estar preparado para tudo. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Há aqueles que ficam muito felizes com o resultado, que foi satisfatório, que bom que foi assim, que encontrou resposta, né, para aquilo que eles tanto se perguntavam, aqueles que passam anos em busca dessa resposta, indo de profissional em profissional e acham na psicopedagogia as respostas de suas dúvidas. São muitos tipos de pessoas, muitos tipos de reações que o psicopedagogo pode obter dentro da devolutiva. E ele tem que estar preparado para isso, tá? Para agradar, para não agradar. Da mesma forma, tá? A gente pode perguntar assim, por que uma devolutiva? Eu sou obrigado a fazer a devolutiva na psicopedagogia? A resposta é sim, você é obrigado. A pessoa que te busca por uma avaliação, ela, ou seja, uma avaliação de uma situação, uma avaliação de um processo de investigação, do diagnóstico mais profundo, de um atendimento clínico profundo, ela precisa saber a resposta das perguntas, tá? Como geralmente, quando é quase 100%. Né? Todo mundo que busca o atendimento psicopedagógico, a parte de avaliação é porque ela tá nesse processo de porquês. Por que meu filho é assim? Por que ele não aprende? Por que ele não avança como as outras crianças? Por que ele tira nota baixa? Por que ele não é igual aos outros? Então, a devolutiva é o momento de você responder tudo isso aos pais. Tá? Como eu disse, também só os pais, mas a todo e qualquer a pessoa que te contratou, né? Se você trabalha para o Estado ou para o município, você vai dar uma resposta à equipe que você está abaixo dessa equipe em algum momento, você tem que dar essa devolutiva dos aprendentes. Como é que eu faço a devolutiva, tá? A devolutiva escrita, tá? Porque a oral, ela é o resultado dessa devolutiva. É importante que você tenha na pasta de cada aprendente, que você tenha uma cópia dessa devolutiva do que você fez com eles, porque são documentos. E outra coisa importante, você vai entregar isso ao pai. Você pega, falou, entregou, o pai vai embora. Não, você pega um caderninho de protocolo e protocola a entrega desse documento. Você está entregando um documento assinado. Já vi casos de pais que você entrega para ele entregar na escola e ele não entrega. Você pede, você diz que entregou, ele chega na próxima sessão. Não, você não me entregou, não. E a mulher diz, não, você deve ter entregue para a minha esposa. Não, a minha esposa disse que não entregou. Ou seja, é um documento, você protocola um documento. Se você atende domiciliar, se você atende na sua casa, se você atende no seu espaço, se você alugou uma clínica, se você alugou uma sala, não interessa o lugar. Se você atende numa escola, se você atende numa empresa, você tem que documentar o seu trabalho. Monta um caderno,
Existem cadernos de protocolo que vendem nas livrarias. Protocola, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente documenta, que é porque o nosso trabalho, ele exige compromisso. Mas também existem pessoas de má fé que podem denegrir o seu trabalho, dizer que você não fez algo, que você pode no futuro estar se resguardando de um processo, de qualquer tipo de ato jurídico, você está fazendo provas para se defender, algo em sua defesa, que você fez aquele documento, você tem uma cópia desse documento na pasta daquele aprendente, você tem um material ali assinado pelos pais que receberam a devolutiva. Então, não veja a devolutiva somente como um ato de dizer essa fase oral.